Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso de número 3. Mantenha a sua Bíblia aberta. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1 até o verso de número 3. Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, bem sabemos que estamos atravessando dias difíceis, tempos de dificuldade. Estamos atravessando uma crise na saúde mundial. No Brasil já ultrapassamos de 400 mil mortos por Covid ou não. Não vamos entrar neste mérito. Mas o fato é, querido, que os dias, o tempo em que nós estamos inseridos, é um tempo onde nos desafia a acelerarmos com urgência a mensagem, a pregação, o anúncio do Evangelho de Jesus. Precisamos, como igreja do Senhor, mais do que nunca, acelerarmos com urgência, diuturnamente, manhã, tarde e noite, o anúncio do Evangelho a tempo e fora de tempo, em qualquer momento, para qualquer pessoa, em qualquer oportunidade, para a glória de Deus Pai. Nós estamos hoje vivendo um tempo obscuro na humanidade. A humanidade tem sido ferida, tem sido ceifada por vidas de muitas pessoas no mundo inteiro, não somente na nossa cidade, não somente na nossa nação, mas em várias nações e continentes da terra. Nós estamos falando hoje com uma pessoa aqui, a pessoa está bem, mas daqui a pouco, o amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor, e nós não sabemos como aquela pessoa vai estar. Eu não estou, querido, pegando carona na pandemia, eu não estou sendo oportunista, pegando carona na crise, para trazer uma mensagem. Eu não estou fazendo isso. Na verdade, é a realidade, é o contexto em que nós estamos inseridos. Esta é a realidade, este é o contexto. Esta semana eu estava passando uma mensagem para um irmão em Marília, em São Paulo, um irmão que sempre nos recebe quando a gente vai lá. E eu senti a falta dele, senti saudade, eu nunca mais havia recebido nenhuma mensagem dele. E eu passei uma mensagem perguntando: e aí, irmão, como é que está? E eu recebi uma notificação da esposa dizendo: pastor, meu pastor, o nosso irmão, há uns 14 dias atrás foi entubado, e ele não resistiu e ele veio a falecer. Queridos, o que é isso? Nós estamos falando com uma pessoa hoje aqui, ela se encontra bem. Queridos, a palavra de Deus nos convida a examinarmos a nossa vida. A palavra de Deus nos convida a acelerarmos a pregação e o anúncio do Evangelho, porque se nós não fizermos isso, se a igreja de Jesus se calar, certamente muitos morrerão. E não é de Covid não, querido, é de uma morte, de um vírus mais letal, que é o pecado. É de uma morte eterna, é de uma condenação completa de Deus. O inferno, querido irmão, não é inferno pela presença do diabo. O inferno é inferno pela ausência total, pela ausência completa de Deus. Nós precisamos anunciar, nós precisamos falar. Este irmão hoje descansa com o Senhor. Eu consolei, passei uma mensagem, Paula passou uma mensagem, consolando o coração daquela irmã. Mas o fato é que precisamos acelerar em nome de Jesus. É por isso que hoje eu quero refletir com os irmãos que nós não podemos fugir do propósito de Deus. Não podemos fugir do propósito eterno de Deus. Diga comigo: não fuja do propósito de Deus, amém? Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre isso. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, levante-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir
do Senhor. Até aí, ao longo da mensagem, nós vamos fazer a leitura de outros textos desse livro. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, o Teu Espírito Santo que já opera no meio de nós, o Teu Espírito Santo que já passeia, que já se movimenta, o Teu Espírito Santo que paira sobre este lugar, que este mesmo Espírito traduza esta mensagem, traga o entendimento, traga o pleno convencimento do pecado, do juízo e da justiça, e que o Teu Espírito Santo nos conduza na retidão, na direção do Senhor. Traz, Senhor, a Tua igreja, o avivamento para os nossos dias, que a Tua igreja possa se levantar, que a Tua igreja venha a ser despertada a viver o Teu propósito, a tempo e fora de tempo, por toda a eternidade, até depois do fim, na Tua volta para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e por fé te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, Jonas, ele era filho de profeta, filho do profeta Amitai. É interessante o contexto da vida de Jonas, o contexto da sua chamada, o contexto do seu envio, que o seu pai, sendo profeta, havia sido morto em Nínive, a sua cabeça havia sido pendurada em uma estaca na praia, no porto, para que todos que entrassem em Nínive, com a pretensão de anunciar a mensagem, com a pretensão de falar do evangelho, pudesse ver a cabeça do profeta e dar meia volta e voltar para o trecho de origem. Nínive era uma cidade expansionista, Nínive era uma cidade sanguinária, Nínive era uma cidade, querido, uma cidade onde já tinha devastado 10 das tribos de Israel. Era esta cidade que Deus comissiona, que Deus chama o profeta Jonas para ser enviado como profeta, como mensageiro, para anunciar a mensagem do Senhor. Não era tão simples assim, não era tão simples como se parece. Nínive era esta cidade sombria, uma cidade que perseguia o povo de Deus, uma cidade que devastava Israel como uma nuvem de gafanhoto, destruindo tudo e destruindo a todos. Uma cidade que passava por cima, uma cidade rica, forte, uma cidade fortemente armada, uma cidade fortemente bélica. E essa era Nínive, esse era o contexto. É interessante, queridos irmãos, que dentro desse contexto de sofrimento, dentro deste contexto de morte, de perseguição, é neste contexto que Deus chama o profeta Jonas e fala: Jonas, levanta-te, Jonas, apronta-te e vai para a cidade de Nínive levar a minha mensagem. O primeiro princípio que eu queria deixar ao coração dos irmãos é que o chamado de Deus é urgente e é para todos. O chamado de Deus é urgente. O chamado de Deus não é somente para um grupo seleto da igreja, não é somente para um grupo seleto do clero. O chamado de Deus é urgente e é para toda a igreja de Jesus. Levanta-te, Jonas. Não é que o profeta estivesse deitado. Quando a palavra de Deus diz levanta-te, apronta-te, a palavra de Deus está dizendo: Jonas, aviva a tua fé. Jonas, te levanta, te dispõe, te coloca em posição preparada, habilitado para toda boa obra. Ei, querido, a verdade de Deus ao teu coração nesta noite: esteja preparado para o envio, esteja preparado para a chamada do Senhor, esteja preparado para o comissionamento, porque o Senhor deseja usar todos em nome de Jesus. O Senhor deseja usar a todos em nome de Jesus. Esteja preparado, querido irmão. Esteja habilitado, esteja aprovado, te dispõe na obra do Senhor, porque o Senhor vai usar a tua vida para a glória de Deus Pai. Talvez você se julgue alguém que é impossível o Senhor usar, mas saiba que aquele que comissiona, aquele que chama, é aquele que envia, que prepara para o envio em nome de Jesus. É o mesmo que capacita, é o mesmo que prepara para o envio, para ser usado no campo missionário para a glória de Deus. Jonas estava sendo preparado em uma circunstância adversa. Jonas estava sendo preparado, logo mais no texto, nas entranhas do peixe. Ele estava sendo preparado nas entranhas do grande peixe.
Ele estava sendo gerado como profeta da parte do Senhor para levar a Nínive uma preciosa mensagem. Ei, querido, esse contexto que nós estamos vivendo, essa realidade que nós estamos vivendo, não é para a sua morte, não é para o seu fim, mas este contexto é o Senhor te preparando, é o Senhor te forjando, é o Senhor capacitando a tua fé, para que você seja usado como profeta da parte de Deus nesta geração, em nome de Jesus. Seja usado como profeta da parte de Deus. Você carrega uma mensagem da parte de Deus no seu coração. Você carrega uma mensagem de Deus na sua boca. Você carrega uma mensagem de esperança. Você carrega uma mensagem de vida e de salvação. Então profetize mesmo em tempos difíceis. Profetize e seja usado pelo Senhor para a glória do seu santo nome. Queridos, é interessante que diz a palavra que Jonas, ao ouvir a palavra, ele se alegrou, porque estava ouvindo o próprio Deus falar. Jonas se alegrou ao ouvir a mensagem, ele se alegrou ao ouvir a palavra, mas ele entristeceu o seu coração, o seu semblante ficou abatido, quando ele ouviu o direcionamento da mensagem. Ele ficou entristecido quando ouviu o chamado e o envio. E querido, acontece com muitos de nós. Nós ouvimos a palavra de Deus, ficamos entusiasmados, ficamos motivados, ficamos felizes, alegres. Mas quando saímos por aquela porta, quando atravessamos aquele portão, muitas das vezes ficamos abatidos, entristecidos, porque não queremos viver o preço da mensagem. Não queremos viver o preço da renúncia do chamado. Não queremos pagar o preço pela mensagem que o Senhor nos confiou. Não queremos pagar o preço de renúncia pela mensagem que o Senhor revelou aos nossos corações. Esse era Jonas. A mensagem, o Senhor falando, ele estava feliz, ele estava empolgado, ele estava aplaudindo. Mas agora, o peso da renúncia, o peso do chamado, ele não conseguia suportar. Mas o profeta de Deus é diferente. O profeta de Deus, querido, ele não vai para onde ele bem quer. O profeta de Deus, ele vai em obediência à mensagem. Ele vai em obediência à palavra. Ele vai em obediência à palavra liberada da boca do Senhor, em nome de Jesus. Ele não vai para onde ele quer, mas ele vai em obediência àquilo que o Senhor já determinou. Você pensa que foi fácil? Não foi fácil. Não é fácil renunciar. Não é fácil abdicar. Eu mesmo, pastor Milton e tantos aqui já precisaram abdicar de muitas coisas para estar servindo ao Senhor. Para viver o nosso chamado, precisei abdicar de uma carreira promissora na área jurídica. Pastor Milton precisou abdicar de uma carreira promissora na contabilidade. O missionário Aloísio, que foi enviado por essa igreja recentemente, precisou renunciar muita coisa. Precisou abrir mão de muita coisa. Um homem, pai de 7 filhos, abriu mão de uma carreira de 15 anos como gerente de logística em 78 postos de combustíveis no estado do Pará. Precisou abrir mão de uma proposta salarial de 20 mil reais. Precisou abrir mão de um posto de petróleo, de um posto de petróleo no porto desta cidade. Tanta coisa precisou abrir mão por um chamado. Ei, querido irmão, eu queria falar com você nesta noite. Você tem ouvido Deus falar? Deus tem falado com você? Do que você tem aberto mão? Do que você tem aberto mão para ouvir e obedecer o chamado do Senhor? Precisamos, querido, estar atentos. Que o Senhor está comissionando, o Senhor está chamando. E o Senhor deseja te usar aonde você está inserido. Seja no teu ambiente de trabalho, seja na tua sala de aula, seja dentro da tua casa, com a tua vizinhança. Seja profeta de Deus, seja a boca da parte do Senhor, em nome de Jesus. Esteja sensível ao direcionar do Senhor. Nem sempre, querido irmão, para onde Deus nos manda, nós queremos ir. Nem sempre para onde Deus nos manda, nós queremos ir. Às vezes nós chegamos em determinado local que nós não queremos ir, que nós não oramos para isso, que nós não desejamos, que nós não gostaríamos de estar lá. Mas se Deus te mandou ir, vai em nome de Jesus, porque aquele que te enviou é fiel em todas as coisas para cumprir o seu propósito na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Se o Senhor te mandou, vai, querido.
Apenas obedece, apenas esteja sensível e se sujeite à direção do Senhor. Filipenses no capítulo 2, versos de 6 a 8. Você pensa que foi fácil para Jesus? Jesus não queria se entregar naquele madeiro. Jesus não queria se entregar naquela cruz. Jesus não queria estar lá. Você pensa que foi fácil para Jesus caminhar nas ruas de Jerusalém há mais de 2000 anos atrás? Você pensa que foi fácil para Jesus caminhar nas vias dolorosas de Jerusalém, sendo escarnecido, zombado, criticado, cuspido na cara por todos? Você pensa que foi fácil para Jesus carregar aquela cruz por você? Jesus não queria estar no monte mais alto de Jerusalém, no Calvário, no Gólgota, no monte de morte. Mas Jesus foi para a cruz. Jesus se submeteu como ovelha muda levada ao matadouro. Jesus se submeteu à cruz por obediência a uma palavra liberada da boca de Deus. Filipenses 2, de 6 a 8. Mas ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e tomou figura, forma de servo, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não foi uma morte qualquer, mas foi a morte mais vil, mais perversa, a morte mais dolorosa, a morte que um homem não conseguia suportar. Foi a morte e morte de cruz, por obediência à palavra do Senhor. No Getsêmani, agonizando com gotas de sangue, ele orou e começou a chorar, suando gotas de sangue. Senhor, passa de mim este cálice. Jesus não queria, mas contudo, Senhor, cumpre o teu querer. Jesus obedeceu. Querido, precisamos sermos obedientes como Jesus. Uma obediência até o fim. Uma obediência que persevera. Uma obediência que permanece, uma obediência que se sujeita à vontade do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Eu creio, querido, que esta igreja será um celeiro de profetas. Mas para isso nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos entender que o espírito de profecia não está só sobre alguns. O espírito de profecia foi derramado sobre toda a carne e está sobre mim e sobre você, amém? Precisamos entender também que o profeta não vai para onde ele quer ir. O profeta vai para onde Deus manda. O profeta não tem escolha, ele obedece. O profeta não tem escolha, ele simplesmente obedece à palavra do Senhor. Precisamos entender nesta noite, para que venhamos a viver o projeto de Deus. Esta igreja será um celeiro missionário, irmãos. Esta igreja será um celeiro de pastores vocacionados, missionários por toda a região, por toda parte, homens e mulheres de Deus, que ainda em seus trabalhos, que ainda em seus negócios, mas chamados, separados, vocacionados, despertados para toda boa obra. Deus levantará homens e mulheres, jovens, adolescentes, pessoas comuns do meio da igreja, do meio do povo, em nome de Jesus, mas cheias do Espírito Santo, para abençoar e tocar os povos desta cidade. Precisamos obedecer, precisamos estar atentos, precisamos estar com os nossos ouvidos inclinados, sensíveis, o direcionar do Senhor. Em segundo lugar, que eu aprendo no verso de número 3, fugir do chamado de Deus nunca é a melhor opção. Diga comigo em nome de Jesus, só para ficar registrado na sua mente e no coração: fugir do chamado de Deus nunca é a melhor opção. É interessante que Jonas, em um dado momento, Jonas, quando recebe o comissionamento para o envio, ele fica com medo, ele desobedece, e então ele toma uma atitude de fuga. Ele foge do chamado, ele foge da mensagem, ele foge da sua responsabilidade com o Senhor. Ele foge. Ei, querido, é ilusão pensarmos que a gente consegue fugir da mão de Deus. É ilusão pensar que a gente consegue fugir do propósito de Deus, do chamado de Deus. É ilusão a gente pensar que a gente sabe o que é bom para a nossa vida, a gente sabe o que é correto, a gente sabe o que é certo. Ei, querido, você está brincando de ser Deus. Jonas brincou de ser Deus. E sabe o que acontece com uma pessoa que foge da mão do Senhor?
Sabe o que acontece com uma pessoa que se distancia do Senhor, que foge do seu propósito? Sabe o que acontece? Veja na história de Jonas. Jonas saiu de Jope, de chão, de terra firme, e foi se esconder no porão de um barco. A história de Jonas começou a entrar em declínio. Ele começou a entrar num processo, se afundando espiritualmente. Ele foi para o porão do barco. Do porão do barco ele foi lançado em uma tormenta. Ele foi lançado no fundo do mar. Ele foi lançado no fundo do mar, nas profundezas do mar. E depois das profundezas do mar, ele foi engolido por um grande peixe. Ei, querido, eu estou te dizendo que quem foge da presença do Senhor, que quem brinca de ser Deus, eu estou te dizendo que quem foge do propósito eterno de Deus, está construindo o seu próprio abismo. E um abismo chama outro abismo, diz a palavra. É exatamente isso que Jonas viveu. Do porão do barco para o fundo do mar, do fundo do mar para o ventre do grande peixe. Diz a palavra que durante 3 dias Jonas estava nas entranhas do grande peixe, naquela imensa catedral flutuante, naquela imensa catedral debaixo do mar, o grande peixe, as entranhas daquele peixe. Diz a palavra no capítulo 2 que Jonas se arrepende, ele converte o seu coração, ele ora confessando ao Senhor que ele pecou contra Deus. E querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque as entranhas do peixe não foi o fim para Jonas, não foi o ponto final para a sua chamada, não foi o ponto final para o propósito de Deus, mas as entranhas do peixe foi apenas um ambiente de treinamento e capacitação. Nas entranhas do peixe, o peixe estava direcionado por Deus para Jonas e para Nínive e cumpriu o propósito eterno. Quando você está alinhado ao Senhor, quando você está alinhado ao propósito de Deus, a movimentação de Deus sobre a face da terra, quando você se alinha naquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na vida da igreja, ei querido, você pode estar humanamente falando no pior lugar, mas saiba que todas as coisas cooperam para o teu bem. Você pode estar num ambiente mais difícil, num ambiente com as entranhas de um peixe. Todos podem dizer, acabou para aquele irmão, acabou para a irmã, ele foi engolido pelo problema, mas tudo coopera para o bem. Estas circunstâncias não é para o fim, estas circunstâncias não é para a tua morte, essa circunstância não é o ponto final do teu projeto, mas é Deus te conduzindo, é Deus te direcionando para você viver o destino profético que o Senhor preparou para ti. Ah, querido, em nome de Jesus, receba esta palavra no teu espírito. Quando você está em Deus, ainda que você esteja nas entranhas do peixe, mas saiba que não existe ambiente mais seguro para se estar quando você está nele. É melhor estar com Deus no vale do que estar com o inimigo no cume do monte. É melhor estar com Deus no vale, passando por tormenta, passando por circunstâncias adversas, do que estar no local de aplauso, do que estar no local de destaque, do que estar no local de sucesso, no cume do monte com o inimigo. Se o Senhor, querido, está trabalhando contigo, aguenta firme, persevera, porque no final dessa história, o Senhor cumprirá o seu propósito. É interessante que Jonas é levado, depois que ele se arrepende, ele é levado para anunciar a mensagem aos povos ninivitas. É interessante que depois de 3 dias, todos pensavam que já era o fim de Jonas. E isso faz me lembrar, querido irmão, de um homem que também passou 3 dias dentro de um sepulcro. E com a sua morte, muitos pensaram que era o fim da sua história. Muitos pensaram que era o fim dos seus seguidores, mas diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versos de número 18, diz a palavra que ele desceu até o Hades, lugar de dor e tormento, diz a palavra que ele venceu a morte, diz a palavra que ele tomou a chave do inferno e da morte, e que vivo ele está para todo sempre. Jesus ressuscitou, vivo ele está. A palavra diz que antes ele morreu, mas agora vivo está para todo sempre. Ah, querido, isso é maravilhoso.
porque é a partir de Jesus que Deus deseja fazer uma revolução na tua história. É a partir de Jesus que Deus deseja promover um recomeço na tua vida. Jonas se arrependeu, confessou, e Deus usou Jonas como um profeta poderoso, nunca visto antes na sua geração. Jonas orou e confessou, e Deus recomeçou o projeto na vida dele, porque o nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade. O nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Abra seu coração, meu querido irmão, e permita ao Senhor entrar e recomeçar a tua vida em nome de Jesus. Recomeçar a tua história para a glória de Deus. Não é recomeçar do teu jeito, mas é recomeçar da forma certa, do jeito de Deus. Talvez você diga: meu pastor, eu já tentei recomeçar muitas das vezes e deu errado, dei com a cabeça no muro, com a cabeça na parede, porque você recomeçou pela sua força, pelo seu intelecto, pela sua sabedoria. Mas nesta noite a palavra de Deus te convida a você recomeçar do jeito de Deus, colocando Ele na frente de todas as coisas. Salmos 37, versos 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Apenas entrega, querido, o teu caminho, que o mais Ele vai promover na tua vida e na tua história, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, nós precisamos aprender com a história de Jonas, que quando você se junta ao propósito de Deus, quando você se junta a Ele, ao que Ele está fazendo na terra, você se torna participante na colheita. Você se torna participante nos frutos. Você se torna participante no projeto de salvação na vida de pessoas. É interessante, queridos irmãos, que Jonas, quando recebeu o chamado para Nínive, ele não queria ir, não era por Nínive, não era pela cidade. Nínive era grande, era a cidade mais rica do seu tempo. Uma cidade de mais ou menos 600 mil habitantes. Nínive era grande. Uma cidade comparada com Ananindeua. Nínive era grande. Jonas não queria ir. Jonas ele não queria ir, não era por conta de Nínive. Nínive era rica. Era uma cidade que todos queriam estar. Jonas não queria ir pelo povo que ali habitava, pelo povo que ali estava, pela maldade do povo, pelo pecado do povo. Jonas não queria ir por conta das pessoas que moravam em Nínive, pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Ei, querido, precisamos aprender nesta noite que quando Deus nos manda para ir a um local, que quando Deus nos manda ir a um bairro, a uma casa, quando Deus nos manda ir a uma cidade, a uma nação, quando Deus nos envia, não é o lugar em si que Ele quer, mas são as pessoas. Jonas não tinha entendido isso. São as pessoas. As pessoas fazem parte do propósito eterno de Deus. Todo lugar, querido, não é o lugar em si, porque todo lugar foi criado por Deus, foi feito pelas suas mãos, e todo lugar será destruído por Ele no fogo, no dia da sua volta. Mas são as pessoas que importam para Deus, são as pessoas que importam para esta igreja, em nome de Jesus. É as pessoas, querido irmão, não importa se é de Belém, não importa se é lá do ramal, o importante que são vidas, o importante que são vidas acrescentadas, salvas, o importante que fazem parte da obra santa de Deus. É isso que faz toda a diferença. Nós precisamos aprender nesta noite com Jonas. Jonas, mesmo estando em Nínive, diz a palavra, que trajetos que percorriam facilmente em 3 dias, ele correndo, fez em um único dia. Diz a palavra que mesmo ganhando aquela cidade inteira, Jonas se tornou um ícone do evangelismo mundial. Jonas se transformou em um fenômeno missionário. Jonas foi um profeta que fez o que muitos profetas não fizeram. Jonas ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Do rei aos seus súditos, todos se converteram. Mas Jonas não queria isso. Jonas tinha um coração endurecido. Jonas tinha um coração revoltado. Jonas queria a condenação daquela cidade por tudo aquilo que eles fizeram com os seus antepassados. Diz a palavra, no capítulo 4, que Deus faz brotar uma plantinha. Jonas estava tentando ver a desgraça da cidade depois de ter anunciado. É o único pregador que prega
e quer ver o mal do povo, quer ver a destruição do povo e não a conversão e não arrependimento. A mensagem de Jonas, se você for ler os 4 capítulos, não era uma mensagem de arrependimento, mas era uma mensagem de condenação, era uma mensagem de juízo. Diz a palavra no capítulo 4, que Deus faz brotar uma plantinha sobre a cabeça de Jonas, uma plantinha para aliviar Jonas do sol, e Jonas se sente o profeta. Jonas ele se sente o cara, pensa que Deus está com ele e tudo. Mal ele sabia que era Deus que queria estar tratando o seu coração. Aquela plantinha nasce, e depois de um dia, Deus manda um verme, e aquela planta morre, ela seca. Diz a palavra que Jonas fica revoltado a tal ponto que deseja a sua própria morte. E Deus começa a confrontar Jonas. Um parêntese aqui, querido. Irmão, existe crente que dá mais trabalho para Deus, existe discípulo que dá mais trabalho para Deus do que muito incrédulo. Os incrédulos de Nínive, todos se arrependeram, todos confessaram ao Senhor, mas Jonas estava dando cabeçada, estava revoltado, desejando a sua própria morte. E Deus confronta Jonas no capítulo 4, dizendo: Jonas, é justo isso? É justo você querer a sua morte por uma plantinha que morreu? Você não plantou, você não regou, você não cuidou daquela planta. É justo você ficar furioso, ficar de bico? É justo você querer a sua própria morte por aquela plantinha que nasceu um dia, morreu no outro? É justo porque você querer a sua morte por conta de uma planta e desejar a morte de todos os habitantes de Nínive, os 120 mil habitantes de Nínive, que não sabem discernir do que é certo, do que é errado. Essa palavra 120 mil habitantes era uma figura de linguagem que descreve o número de crianças que estava naquela cidade. É justo isso, Jonas? Essa inversão de valores, você está mais apegado às coisas, a uma plantinha do mato que você não plantou, que você não cuidou, do que pessoas. Ei, queridos, no confronto de Deus a Jonas, no capítulo 4, o livro não registra o posicionamento de Jonas, a sua atitude, porque é Deus falando conosco, é Deus evidenciando que essa história ainda não terminou, porque nós somos os Jonas desta geração, nós somos os Jonas deste tempo. Muitas das vezes o nosso coração está mais atrelado às coisas, mais atrelado às estruturas do que aquilo que Deus ama, do que as pessoas, do que é o propósito eterno de Deus. Como é que está teu coração? O que você ama, querido irmão? Qual é o grau de importância, de valor que existe para as pessoas na tua vida? O que você ama? Você ama o seu carro? Você ama o seu apartamento? A sua casa no condomínio? O que você ama, querido? Esta igreja, ela ama a gente. Esta igreja, ela ama a gente, ela se importa com gente. Esta igreja valoriza a gente. Esta igreja investe em gente. Esta igreja abençoa a gente em nome de Jesus. Não importa se é do ramal, não importa se é do condomínio da Doca, não importa se é condomínio de luxo, não importa se é da periferia da Baixada, não importa se é rico, se é pobre, se é velho, se é novo. Esta igreja se importa com gente em nome de Jesus. Tem muita gente que diz que é gente boa, que gosta de gente, mas não é capaz de entrar com seu carro numa rua sem asfalto, sem pavimento. Tem muita gente que diz que é gente boa, que gosta de gente, mas que não consegue entrar no ramal. Quando a gente comprou o nosso carrinho, nosso Onixzinho 1.0, teve um irmão que falou assim para mim: pastor, o senhor vai colocar esse carro na estrada? E eu falei: vou, porque foi Deus que me deu, então pertence a Ele. Pastor, mas o senhor vai colocar esse carro no ramal? E a Paula ouviu, ela falou assim: o dia que a gente tirar esse carro da obra, Deus toma da gente, porque não é nossa, é do Senhor. Tem gente, querido, que diz que ama a gente, mas não consegue receber uma célula na sua casa, porque é muito barulho, o que os vizinhos vão pensar do condomínio. Eu não consigo, é muita criança, pode quebrar alguma coisa. Aí, querido, abra a sua casa. A sua casa, como disse o pastor, deve ser uma base missionária nesta cidade, em nome de Jesus. Uma base missionária para o envio de discípulos. Uma base missionária para a salvação dos incrédulos.
Tem muita gente que diz que ama a gente, mas não consegue tirar R$ 50 do bolso para abençoar um irmão com uma cesta básica que está passando por necessidade. Estava em Abaetetuba mês passado, entregando as cestas básicas que os irmãos, de forma tão generosa, enviaram. Eu estava entregando no final do culto, e uma irmã, com uma expressão sofrida, trabalha na roça, com uma expressão sofrida do sol, dizendo: meu pastor, muito obrigado, porque isso é tudo que eu tenho para comer hoje. Ah, querido irmão, esta igreja é a igreja que ama a gente. Esta é a igreja do povo, em nome de Jesus. Nós estamos clamando, querido, nós estamos lançando as redes para o centenário, para uma multidão de discípulos, de 1000 discípulos nesta cidade, para a glória de Deus Pai. Agora deixa eu te entregar uma revelação. Deus vai nos dar em nome de Jesus. Deus vai nos dar a multidão de discípulos, Deus vai nos dar o povo, mas a multidão de discípulos que Deus vai nos dar é a mesma multidão de discípulos que seguia Jesus outrora. Quem seguia Jesus, querido, era somente o doutor, era somente o magistrado, era somente o médico, não, era somente o de terno e gravata, não. Quem seguia Jesus, irmão, era o povo simples, era o povo humilde. Era o povo que seguia Jesus, eram os rejeitados pelo sistema religioso, e são esses o povo que o Senhor vai mandar para a sua igreja. É aqueles que ninguém quer, é aqueles que o sistema religioso corrompido com a política deste mundo, deste século, o sistema religioso corrompido rejeita. Porque fede, cheira a cachaça, rejeita. Porque fede, cheira a cigarro, rejeita. Porque é problemático, porque não é lucrativo, rejeita. São a esses rejeitados, são a esses improváveis que o Senhor nos dará. Então prepara a tua célula, querido. Prepara a tua casa para receber o povo, para receber a multidão de discípulos que o Senhor te dará para a glória de Deus Pai. O Senhor nos dará uma multidão de discípulos, médicos, advogados, doutores, sim, mas Deus nos dará um povo simples para a glória do seu nome. Te prepara para isso. Esta igreja ama a gente, esta igreja investe em gente. Quando você diz para Deus que você não ama aquilo que Ele ama, você revela o seu coração, semelhante a de Jonas. Você é um Jonas. Quando você diz para Deus que não sente mais alegria, quando você diz para Deus que não tem mais prazer, euforia em ver a salvação e a conversão de uma única pessoa, você é um Jonas. Quando você não investe mais a sua vida, você não investe mais o seu tempo, quando você não investe mais as suas finanças para abençoar uma pessoa, você é um Jonas. Quando você sabe que o povo está morrendo sem Deus, sem a palavra, sem salvação, e o teu coração não se movimenta em fazer nada por isso. Precisamos amar aqueles que Jesus ama. Esta é uma noite que o Senhor nos convida para amar aqueles a quem Jesus ama. Jesus morreu por todos, queridos irmãos, e em suas mãos estão cravadas ainda hoje as marcas de seu amor. É desejo de Deus que todos sejam salvos, e nós, como igreja de Jesus, precisamos acelerar o passo, porque existem pessoas a caminhos largos, a passos largos da condenação eterna. Nós, como igreja de Jesus, precisamos acelerar o passo. Existe uma urgência missionária, existe uma urgência do anúncio, da proclamação do santo evangelho de Deus. Precisamos acelerar o passo, precisamos anunciar a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Fique de pé e nós vamos orar. Fique de pé e nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar. Eu quero orar nesta noite pela sua vida. Eu quero orar nesta noite por você que veio aqui e chegou. Senhor, eu quero entender qual é o teu propósito. Senhor, eu quero entender qual é a tua vontade. Eu queria te dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Você que chegou aqui dizendo: Senhor, me dá um rumo, me dá uma direção, me dá uma orientação para a minha vida, para a minha história, me dá um direcionamento, me dá um novo rumo a seguir, me dá um ressignificado, uma nova expressão para o meu viver, me dá um novo significado para os meus dias, para a minha vida. Fecha teus olhos, em nome de Jesus.
O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E o Senhor revelou o seu propósito. O melhor de Deus nesta terra já foi revelado, já foi entregue na pessoa de Jesus. E é através de Jesus que Deus deseja refazer a tua história, reconstruir o teu viver. O Senhor já revelou o melhor de Deus para a tua vida. O melhor de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para a tua história se encontra em Jesus. Talvez você esteja aqui com um vazio na alma, dizendo: Senhor, eu não vejo mais sentido para o meu viver. Talvez você chegou aqui e já tentou dar cabo de sua própria vida, já tentou o suicídio, já tentou a morte. Talvez você não compreenda aquilo que Deus deseja fazer. Eu não compreendo, eu não tenho ânimo para nada. Eu não compreendo o meu futuro. Eu não entendo o que Deus tem para a minha vida. Mas deixa eu te dizer, o propósito eterno de Deus que foi estabelecido antes mesmo do teu nascimento, o propósito de Deus para a tua vida, quando você era informe no ventre, no útero materno de sua mãe, o propósito eterno de Deus para a tua vida, para a tua história já foi escrito, está contido nele, está contido em Jesus. Você precisa adentrar este ambiente, você precisa acessar esse espaço, você precisa recebê-lo. Então você compreenderá aquilo que Deus tem a fazer na tua vida. Nesta noite eu quero orar por você. A minha oração é para que você entenda o propósito de Deus. A minha oração é para que o propósito de Deus se revele na tua vida, na pessoa de Jesus, para que você receba este propósito. A minha oração nesta noite é que você não viva mais uma vida de fuga. Até hoje, até aqui, você chegou em uma vida de fuga, fugindo para tudo, fugindo para o seu próprio prazer. Mas hoje é o dia que o Senhor te chamou. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui e começou a falar: parou bem aqui, acabou bem aqui. A partir de hoje você já não foge mais para Tarsis. A partir de hoje você não se esconde mais de mim. Você não se esconde mais dentro desse barco. Você não se esconde mais de mim dentro desse casco. Acabou, parou bem aqui. Porque eu vou revelar o propósito que eu tenho para ti. Eu vou revelar o propósito que eu tenho para a tua vida. Qual é o teu chamado? O propósito de amor. O propósito eterno que eu preparei para a tua bênção, para a tua alegria, para o teu prazer, em nome de Jesus. Neste momento, queridos irmãos, é o momento da igreja começar a orar e profetizar. Esse é o momento da igreja começar a orar. Você pode colocar o braço sobre a pessoa que está sobre o seu lado.